Olá, bem-vindos a este canal que é destinado à análise de obras literárias importantes para os vestibulares. Na videoaula de hoje, eu, a professora Dirce, vou falar sobre As Mentiras que os Homens Contam, obra indicada para o primeiro exame de qualificação da UERJ. Você quer saber? Então vem comigo! Na videoaula de hoje, vou falar sobre duas crônicas. A primeira chama-se O Falcão. É uma crônica narrada em terceira pessoa, em que o protagonista, Antônio, está vivendo uma maré de azar. É um homem que está mal empregado, mal casado, mal tudo. E ainda por cima não tem dinheiro para pagar a prestação da geladeira. Estando numa fila de ônibus, Antônio é sequestrado por 4 homens que o colocam dentro de um carro. E lá, ele apavorado, fica imaginando: isto é um sequestro? Não, sequestro não poderia ser, porque ele não era importante. Seria um assalto? Assalto também não, porque ele não tinha nada nos bolsos de valor, só uns trocados, uma chave, umas pastilhas. E ele resolve dizer para os homens: será que vocês não pegaram o homem errado? E eles afirmam que não, que Antônio era o Falcão. O texto não deixa claro quem é este Falcão, com quem Antônio foi confundido, mas dá para perceber, pela admiração que os homens têm por esse Falcão, que é um homem inteligente, um homem que viaja ao mundo, ou seja, uma espécie de espião ou agente secreto, um homem internacional, procurado, né? E portanto, encontrado ali naquele ponto de ônibus, confundido pelo Antônio, né? Confundido com o Antônio. Antônio tenta provar que não é o Falcão, mostrando a identidade, mas os homens dizem: não, Falcão, você tem muitas identidades, você é um homem de muito disfarce, não menospreze, não nos menospreze, né? Você é um homem famoso, nós o conhecemos muito bem. O Alcântara disse, o Alcântara parece que é o mandante ali do rapto de Antônio, e Antônio, como não consegue convencê-los, resolve fazer o jogo da mentira. Ele assume a identidade do Falcão. E assumindo a identidade do Falcão, ele começa a ficar diferente, né? Inclusive pergunta se eles têm uísque, e é levado até uma ponte e lá eles jogam o Antônio e assim termina a crônica numa grande tragédia, né? A tragédia da morte do Antônio, que assumiu uma identidade que não era a sua. Esta foi a mentira que ele contou nesta crônica. A segunda crônica chama-se Sebo. Esta crônica é muito interessante, porque é um defunto que conta a sua história. Como no romance de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o personagem desta crônica também é um defunto, que resolve contar para o leitor como ele morreu. A história é a seguinte: o protagonista é apaixonado por livros, é um colecionador que compra livros, mas não os lê. E com isso recebe em sua casa, trancada 7 trancas, né, por 7 trancas, um escritor, que pergunta se ele leu a sua obra. Para não desagradar o escritor, o protagonista mente e diz que leu 2 vezes, que gostou muito, que a obra é uma beleza, e para testá-lo, o escritor pergunta: então onde está o livro? E ele mostra, nesta hora que revela que o escritor era um psicopata. Bom, a história é a seguinte: ele mandou fazer 500 exemplares de seu livro. Sua mãe comprou 30, mas morreu antes de distribuir aos familiares. Ele ficou com 453, 17 foram parar no sebo. Foi lá que o protagonista adquiriu o livro. E ele recuperou todos esses livros e só restava um, o que estava ali na casa do protagonista. E ele disse que todas as pessoas que leram a obra tinham que morrer. Aí o protagonista pergunta: mas por quê? E ele revela que o livro continha um cacófato horrível. Vocês sabem o que é um cacófato? Cacófato é um vício de linguagem que consiste num som desagradável. Caco quer dizer ruim, desagradável. Fono é som. É um vício de linguagem que pode aparecer da seguinte forma:
quando a gente lê o final de uma palavra e o início da outra. Unindo dá um palavrão, uma palavra de baixo calão. E o nosso escritor, o escritor da crônica, né, cometeu um cacófato e ele resolveu recolher todos os exemplares e não queria que ninguém soubesse que ele cometeu esse grave vício de linguagem e começou a assassinar as pessoas. E o protagonista foi a última vítima, que foi estrangulado porque mentiu, né? Mentiu que leu uma obra que continha um cacófato. A história é interessante, além de ser um narrador defunto, a própria crônica mostra alguns cacófatos, né? Se você unir algumas palavras, o final, a última sílaba de uma palavra com o início da outra, você também, leitor, vai encontrar um cacófato. Vejam, quando ele diz assim, venero livros, tenho pilhas e pilhas de livros, gosto do cheiro de livros novos e antigos, passo dias dentro de livrarias, gosto de manusear livros, de sentir a textura do papel com os dedos, de sentir seu volume na mão. Me ocupo tanto de livros e quase não me sobra tempo para a leitura. Neste parágrafo, se observarmos bem, é um parágrafo que contém cacófatos, final de uma palavra, início da outra, junção de palavras que formam palavras de duplo sentido. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Curtam, compartilhem este vídeo para que a gente possa continuar aqui divulgando obras, fazendo análise, leituras tão importantes para os vestibulares. Um forte abraço e até a próxima!